Louvamos esse Deus maravilhoso que nos dá essa certeza de podermos caminhar altaneiramente e dele desfrutarmos. Vamos terminar hoje, irmãos, aquela parte que nós estamos trabalhando em Romanos capítulo 8, verso 28, 29 e 30. Romanos 8, 28, 29 e 30. Paulo trabalha essas realidades e consegue, na linguagem teológica, consegue levar-nos à eternidade passada, à eternidade futura. Só alguém da estirpe de Paulo, da comunhão desse homem com Deus, é capaz de ser usado pelo Senhor com tamanha dimensão. Paulo nos leva à eternidade passada para a eternidade futura. Ele começa mostrando-nos o que Deus fez no passado, passando pelo presente que nós vivemos hoje, escrevendo essa transhistória de Deus através da minha e da sua história, e nos leva para a eternidade futura. Claro que isso é uma linguagem minha e sua, porque a eternidade ela é sem passado e sem futuro. A eternidade é eternidade. Mas como eu e vocês estamos presos nesse parêntese tempo e espaço, então para nós há sempre uma eternidade passada, onde aconteceu toda a realidade de Deus em função a nós hoje, não é? Mas há também uma eternidade futura, aquela que nos aguarda, que muitos dos nossos, até os nobres da galeria de Hebreus 11 já estão desfrutando, né? Para eles é uma eternidade presente, porque eles já desfrutam disso, mas para mim e para vocês ainda é uma eternidade futura. Então Paulo termina essa exposição, essa primeira parte, sobre essa intervenção maravilhosa do Espírito de Deus na aplicação do que está por trás dos planos do Senhor, não é? Que é o agente executor de todo o projeto de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele é que trabalha toda a realidade para que traga essas realidades palpáveis para mim e para você, é o Espírito Santo de Deus. Então ele é o agente executor de tudo isso. A nossa vontade é mudada, o nosso desejo é mudado, a nossa mentalidade é mudada, a nossa história é mudada, a nossa eternidade é mudada por causa do trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é que escreve essa porção maravilhosa e termina gloriosamente, né? Então, o que eu penso com relação a essa colocação de Paulo, e também baseado em textos bíblicos, é que, na realidade, eu e vocês somos participantes desse plano pura e exclusivamente por graça. Porque isso vai muito além, o tanto é que por mais que a gente estude, por mais que a gente fale, por mais que a gente ouve, ainda fica alguma coisa sem entender. E vai ficar mesmo. Nós só vamos experimentar
todo pleno conhecimento quando nós estivermos com o Senhor, porque lá não teremos limites, não seremos limitados pelo tempo, pelo espaço, pela nossa pecaminosidade e por muitas outras limitações que nós temos. Quando terminar todo o processo, onde chegarmos ao final de tudo, então nós teremos a verdadeira clareza. Como o próprio apóstolo Paulo diz, que agora nós olhamos como que estivéssemos olhando por um espelho. Mas haverá um momento em que nós vamos ver todas as coisas como realmente elas são. E Paulo termina gloriosamente esse texto. Vamos ler todo o texto, porque agora nós já temos a visão completa do texto, então fica mais fácil. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é justificação. É um ato de Deus. Justificação é um ato de Deus. É um ato forense. Né? Nós já falamos aqui, né, sobre justificação. E aí ele diz aqui que todos esses chamados, predestinados, chamados, justificados, todos estes também glorificou. Olha que coisa interessante. Essa glorificação, ela ainda não aconteceu, de fato e de verdade. Eu e vocês ainda não fomos glorificados. Nós fomos justificados, já terminou aqui. A minha, a sua realidade terminou aqui. Mas por que é que o verbo está no passado e não no futuro? Quem sabe? Aí você vai me dizer assim, as pessoas que gostam do português e que sabem o português, vão me dizer assim, não, isso é para ter uma concordância verbal. Porque tudo está no passado, então, para ter concordância, automaticamente, o glorificou também tem que estar no passado. Só que não é isso. Não é só para uma concordância verbal. A concordância, porque já aconteceu. Assim como todas as outras coisas. Como todas as outras coisas. Eu gosto de Colossenses 3. Vamos abrir lá. Colossenses 3. Eu gosto desse texto, irmãos, porque Colossenses, Paulo nos fala dessa realidade, 3, 1, 2, 3 e 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes,
E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Onde? Em glória. Em glória. Olha que coisa maravilhosa. Eu morri e ressuscitei. Mas eu ainda não morri e ainda não ressuscitei. Eu fui glorificado, mas ainda não estou glorificado. Veja como é maravilhoso essa linguagem das Escrituras. Algo que Deus determina fazer vem de tal maneira, carregada de um sentido que já foi feito. Porque tudo quanto Ele determina fazer, feito será. Ele vai fazer acontecer isso. Então vamos por etapa, para a gente entender essa glorificação. O que significa glorificação? Eu já dei uma pista para os irmãos. Hein? O que é essa ressurreição? Assim, com a palavrinha. Só uma palavrinha. Quando Cristo vier e for levantado em glória, nós seremos com Ele levantado também em glória. O que é isso? Conclusão. Olha o que o dicionário bíblico Tyndale define. A glorificação é a conclusão, a consumação, a perfeição, a realização plena de todo o projeto de Deus com cada pessoa predestinada, chamada, reconciliada, regenerada, justificada, santificada. Então Deus conclui o seu projeto na glorificação. É o final de tudo. Veja como que Paulo trabalha isso. Irmãos, mais uma vez, a minha e a sua glorificação vai depender única e exclusivamente da manifestação de Deus em Cristo Jesus. Veja o que Paulo está fazendo comigo e com você. Se você não descansar em Deus para a sua salvação, você não está apoiado numa base sólida. Porque desde sempre, desde a eternidade passada, passando pela a minha e a sua história, que nada mais é do que a transhistória que Deus está escrevendo, e essa transhistória da eternidade passada, que está passando pela história de todos os servos de Deus, que vai transcender o tempo e o espaço, e vai para a eternidade futura, porque eu e vocês fazemos parte desse projeto de Deus. Quanto isso está acontecendo, Deus está trabalhando única e exclusivamente Ele na minha e na sua vida. Nós estamos aqui hoje por causa desse apetite que Deus nos dá em conhecê-lo. No amor que o próprio Paulo diz que todos os dias é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. A confirmação no meu e no seu coração de que somos dele. Então o que acontece? Então a glorificação
é a conclusão, é a consumação, é a realização plena do projeto de Deus. Então a glorificação é a vitória. A vitória. Minha, sua, da igreja, do Senhor. Cristo demonstrou a vitória final na sua glorificação. A vitória final de Cristo é na sua glorificação. Veja que eu e vocês estamos no pacote do projeto de Deus em Cristo Jesus. Quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Ponto final da história será o ponto final da minha e da sua história, juntamente com o Senhor da história. Mas vamos ler. Efésios tem muitos textos, então não significa que a gente precise terminar hoje, a gente precisa ler os textos, tá certo? Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, porque nada melhor, irmãos, do que a palavra de Deus falar aos nossos corações, a gente lê assim, né? E isso saltar nas nossas vidas. Olha aí, capítulo 1, verso 15, até o verso 23. Por isto também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo demonstra a sua vitória final na sua glorificação. Então, Paulo coloca Jesus e diz assim, ele foi vitorioso e glorificado está assentado ao lado direito de Deus o Pai nas regiões celestiais. E todos os principados, todos os poderes, todo o inferno, tudo está debaixo dos seus pés. Ele está glorificado. O Senhor está glorificado. E nós, irmãos, eu e vocês, como já lemos lá em Colossenses, vamos compartilhar essa vitória através da nossa herança e glorificação em Cristo Jesus. Mas tem mais texto. Romanos 8:11. Romanos, capítulo 8,
verso 11. Alguém pode ler? Olha que coisa maravilhosa. Primeiro ele diz assim: se habita em vós. Se habita, em nós ele habita, e ele vai promover com poder e glória a sua glorificação. Porque foi isso que o Espírito de Deus fez em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Verso 15, ainda em Romanos 8. Pode ler. Então, ele mais uma vez trabalha a nossa vinculação a Jesus Cristo e a sua vitória. Verso 16. Pode ler o 17 também, minha irmã. Seremos glorificados. Então a nossa herança não é apenas uma herança, é uma herança ampla. É uma herança em que eu e vocês vamos usufruir da vitória de Cristo lá no final. Por isso, irmãos, que aqueles que morrem no Senhor aguardam a volta do Senhor para ser glorificado. E a Bíblia diz que até a natureza geme esperando a libertação dos filhos de Deus. Então, nessa glorificação, essa glorificação significa mudança. Mudança. O texto está dizendo de mudança. Aqueles que estão mortos vão ressuscitarem. Nós que estivermos vivos, olha aí a pretensa, nós que estivermos vivos, seremos transformados. Então é isso que acontece. Haverá mudanças espirituais e mudanças físicas nessa promessa de esperança gloriosa. Então, primeiro, a entrada espiritualmente na presença do Senhor na hora da morte. Quando um servo de Deus morre, ele não vai para o limbo, ele não vai para o purgatório, ele não vai para dormir, esperar, não. Morreu, vai para a presença de Deus. Foi assim com Lázaro, foi assim com todos que morreram, foi assim com o ladrão que morreu ao lado de Jesus, arrependido. Jesus não disse, agora você vai para o lugar curtir o seu pecado. Não. O que ele diz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, morreu a essa maravilhosa realidade de usufruir da presença do Senhor. Segunda realidade, entrada física na presença do Senhor quando Ele voltar. Aqueles que morrem, se morrerem, se eu e vocês morrermos antes de Jesus voltar, há uma promessa de estarmos na presença do Senhor até aquele dia, quando Ele voltar,
nós voltaremos com Ele, Ele vai ressuscitar-nos, nós assumiremos o nosso corpo glorificado. Glorificado. E vamos estar para sempre com o Senhor. Vamos ler Tessalonicenses. Já lemos Colossenses, vamos para Tessalonicenses, que é outro 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é outro texto que fala dessa realidade. E é o Paulo, apóstolo Paulo, que está transmitindo essa realidade devido à sua percepção, à sua concepção desse mover glorioso de Deus. Olha lá, o verso 13 ao verso 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui a questão de dormir, irmãos, que muitas vezes as pessoas acham que a pessoa vai tirar uma soneca eterna até Jesus voltar. Isso aqui é uma expressão para nós entendermos que para o crente é uma soneca mesmo, é um até breve. Mas a alma dele está com o Senhor, porque ele está falando do corpo aqui. Ele está falando do retorno de Jesus para restaurar o corpo, mas a alma está lá. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra de esperança eterna. Então, irmãos, nós também entraremos fisicamente na presença do Senhor no retorno do Senhor. Mas tem mais detalhes. Vamos buscar alguns detalhes específicos aqui que Paulo traz-nos em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá, quais são os detalhes? Os nossos corpos serão alterados. Nossos corpos serão alterados. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 53. Ou a 53. 1 Coríntios 15, verso. Paulo aqui faz uma apologia com relação à ressurreição. Mas vamos lá. 51. Esse texto é longo mesmo, irmãos. Eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos, ou nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então os nossos corpos serão alterados. Nós não morreremos mais.
e nós não nos apodreceremos mais. Seremos incorruptíveis e imortais. Irmãos, essa é a glorificação. Esse é o processo. Esse é o plano, aliás, esse é os bastidores do plano de Deus para mim e para você. Não haverá morte. Não haverá mais corrupção. Olha como isso é fantástico. Nós estamos lá com o Brad. O Brad é o cachorro lá do sítio. Ele é bonitão, grandão assim. Mas ele pegou uma infecção alimentar. E em dia de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Em 6 dias ele está em osso, pele e osso. Já tomou soro na veia, está com antibiótico, está com tudo que ele pode fazer para combater a infecção. Ele está definhando cada dia mais. Por quê? Porque o nosso corpo é corruptível. Nós apodrecemos. Nós somos biodegradáveis. Qualquer infecçãozinha, qualquer coisa que bata no nosso organismo, nós definhamos. Pode morrer? Pode morrer. Porque é corruptível. Nós apodrecemos. Nós nos deterioramos. E aí a palavra de Deus diz assim: não haverá mais apodrecimento. Olha como que isso é maravilhoso. Não é só a morte, irmãos, que será vencida. É também o poder de apodrecer que nós temos em nós mesmos. Uma coisa fantástica que inventaram agora, a tecnologia, ela é fantástica. Eu agradeço tremendamente a Deus por viver hoje, irmãos. Eu sei que meus netos vão ver coisas muito mais fantásticas que nós estamos vendo hoje. Mas a minha geração, além de ser o recheio do sanduíche, né? Mas a minha geração é a transição dessa realidade tecnológica da humanidade. Eu consigo perceber, consigo experimentar, consigo até desfrutar dessa tecnologia. Então a minha geração consegue fazer isso. A geração passada, a minha, que está atrás de mim, aproveita um pouquinho na área científica, na área de saúde. Eles estão vivendo mais, mas eles não conseguem desfrutar, perceber, fazer as coisas, aliás, pegar as coisas que estão sendo feitas e dizer: isso aqui vou puxar para mim, vou conseguir fazer alguma coisa. Então eu acho isso fantástico. Por exemplo, o bombril, ele é biodegradável. Mas só que tem uma bucha. Eles fizeram uma bucha, e eu uso essa bucha para lavar a grelha da churrasqueira. Ela não apodrece. Ela perdeu o poder. A Simone jogou uma fora. E aí eu estava lá juntando as coisas, porque eu separo tudo. O que é biodegradável, o que não é, o que é papel, o que é isopor, o que é... Eu faço isso. Então aí quando eu peguei as buchas de bombril, veio aquela no meio. E aí eu falei para ela assim: isso aqui não deteriora. Você pagou caro por isso aqui. Você compra um punhado dessa pelo dinheiro dessa. Isso aqui não joga fora. Né? Então o que aconteceu?
não tem mais a água, o sabão, a gordura, não acaba mais com aquela buchinha. Ela acaba porque ela vai ficando pequenininha, vai ficando... Claro, tudo acaba, mas não acaba mais como a bucha de Bombril, que você lava um dia, no outro ela já está enferrujada sobre a pia, né? Então, não acaba mais. Deus está dizendo para mim e para você que nós não acabaremos mais. O que apodrece com facilidade, uma gordurinha a mais, alguma coisa que o Brad comeu, que o organismo dele disparou uma defesa que ele não consegue conter. Não sabemos o que foi. Talvez uma carcaça de algum bicho que ele comeu lá, podre. Talvez uns pedacinhos de costela que nós demos para ele na sexta-feira. Mas algo está acabando com o Brad. Cachorro grandão, quem conheceu, viu, está acabando. E acaba com gordinho, acaba com magrinho, qualquer coisa. Por quê? Porque todo ser vivente, ele é biodegradável. Deus está dizendo assim para mim e para você, naquele dia não vai se corromper mais. Ou seja, eu vou revestir, vou ser revestido de incorruptibilidade, eu e vocês, todos nós, seres humanos, cachorro não, viu, irmãos? Seres humanos, nós seremos transformados. Olha que coisa bonita. E melhor, não morreremos mais. Porque a eternidade chegou e quando ela chega, não há morte. Não há morte mais. Segunda realidade, nossos corpos. E aqui que a glorificação é fantástica. Nós somos predestinados para quê, irmãos? Uma perguntinha do nosso estudo. Eu e vocês fomos predestinados para quê? Para sermos conformes à imagem de Jesus. Esta é a predestinação. O texto está dizendo exatamente isso. Fostes predestinados para serem conformes à imagem de Cristo. E aqui vai acontecer isso. Nossos corpos serão como o de Cristo. A glorificação vai trazer isso, irmãos. O plano de Deus é que eu e vocês vivamos, caminhemos em direção a isso. Mas vai chegar um dia que não só o meu caráter, não só a minha realidade vivencial, mas o meu corpo vai parecer com o de Cristo. Paulo coloca isso aí em 1 Coríntios 15 também. Veja lá, verso 20. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque toda a realidade que nos envolve, Jesus é o primeiro. Toda a realidade. Jesus é o primogênito. E nele é que nós ganhamos todas as bênçãos celestiais. Então o texto está dizendo exatamente, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Eu e vocês. Agora vamos para o 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial.
Então, na glorificação, irmãos, a imagem de Cristo em nós será completa. Será completa. A imagem de Cristo em nós será completa. E para terminar, irmãos, essa apologia de Paulo, no verso 35, ele traz outra realidade interessante. E aí você pode trabalhar em casa até o verso 49, atrás dessa resposta, porque ele faz a pergunta e responde. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Ou em que corpo ele vem? E aí Paulo trabalha toda essa realidade e você pode, em casa, fazer um exercício devocional e buscar isto aí para a sua vida. Vamos terminar, irmãos, terminando com Romanos capítulo 8. Vamos voltar lá em Romanos capítulo 8 para terminarmos essa porção. Verso 32. Alguém pode ler? Romanos 8, 32. Então a herança minha e sua, ela é inevitável. Presta atenção no texto. Olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, tudo quanto ele tem prometido. Ele deu o seu filho. Eu e vocês éramos miseráveis pecadores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu Jesus. E agora ele está dizendo assim, não te dará as outras coisas também? Depois de você ser o que você é em Cristo Jesus? Então a herança dos chamados, dos predestinados, dos escolhidos, dos chamados, dos regenerados, dos justificados, ela é inevitável. Deus prometeu dar e vai dar. 34. Pode ler outro irmão. Então veja, a justificação, não há mais condenação, não há mais culpa, porque Cristo, o nosso defensor e remidor, é invencível. Ele é que garante a concretização dessa glorificação. O próprio Cristo, olha lá, ele termina assim, ao lado, à direita de Deus, também intercede. Por que também? Porque o Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. O Jesus também. Então ele está lá para garantir aquela promessa lá atrás. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus, aquele que nos salvou, aquele que morreu por nós, está lá para garantir. Maravilhoso isso. 37, para terminarmos. Pode ler. Olha que coisa maravilhosa. Então,
todas as coisas, todas elas, todas estas coisas, somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Então, irmãos, não há nada tão glorioso na palavra de Deus do que esse plano da eternidade passada, levando-nos para a eternidade futura, sem deixar-nos ao léu, mas cuidar de nós aqui e agora, nessa maravilhosa transhistória que Ele está escrevendo com a minha e com a sua história. Em todas estas coisas, somos vencedores por antecipação, porque nós já somos glorificados. É isso que Romanos está dizendo. Somos mais vitoriosos, somos, como é que o texto usa? Mais do que vencedores. Significa que somos vencedores por antecipação. Porque a todos quantos Ele predestinou, a todos quantos Ele decidiu amar, todos quantos Ele escolheu, todos quantos Ele justificou, são já glorificados. Ele glorificou. Então, irmãos, é só terminar a jornada e tomar posse da coroa da vida que já está preparada para todos aqueles que amam a sua vinda. E não importa mesmo se nós vamos antes ou se vamos no período. O fato é que qualquer tempo que formos, nós já estamos glorificados em Cristo Jesus. Se morrermos e não morrermos, tanto faz, porque nele nós já somos ressuscitados. Hein? De que eu não sei, mas que vai morrer, tá. Salmo 39 diz assim que todos os meus dias já estão contados e escritos. Agora, Ele é o Senhor da vida. Na Bíblia já diz que tem gente que ressuscitou depois de morreu. Tem gente que diz que ia morrer, mas não morreu. Tem gente que não morreu. Então, Deus é o Senhor da vida. Para Ele mudar a agenda dele com relação a mim, só Ele pode fazer isso. Eu gosto da expressão jurídica que diz que o único que pode mudar o testamento é o testador. O único que pode mudar o testamento é o testador. Por isso que Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, porque foi Ele que fez o primeiro. Foi dito a vocês isso, mas em verdade, vos digo, está mudando. Ele está mudando. Então, se é Ele que determina quanto tempo eu tenho que ficar aqui, se Ele quiser me levar antes, Ele leva. Se Ele quiser levar depois, Ele leva também. E se Ele quiser cumprir a agenda, Ele vai cumprir também. Então, qual o problema? Por que eu tenho que ficar preocupado? Nenhuma preocupação quanto a isso. Se eu morrer, eu já estou ressuscitado em Cristo Jesus, creio nisso. Se eu não morrer, eu também já estou ressuscitado e glorificado em Cristo Jesus. Eu estou só esperando o momento para isso acontecer. Né? A vida espiritual, irmãos, tem que ser assim. E Deus decidiu enviar a Jesus, e no beneplácito da vontade da Trindade, o Espírito Santo de Deus veio para ser o selo
no meu e no seu coração, para que ninguém abra a mim e a você a não ser o Deus da minha e da sua salvação. Efésios diz que Ele é o penhor daqueles que são salvos, o selo, até que Jesus volte. Então, enquanto nós aguardamos, cada um vai se apresentando diante de Deus em Sião. E aqueles felizardos, abençoadíssimos, que vão estar aqui quando Jesus voltar, então não irão morrer. Mas tanto aqueles que estiverem aqui, quanto os que não estiverem aqui, todos eles são privilegiados. Por quê? O privilégio dos que vão estar aqui vivos é de não morrerem. Mas o privilégio dos que morreram é que vão ser ressuscitados e transformados primeiro. Então, irmãos, eu creio que isso aí é um contrapeso que Deus deu. Se você morre antes de Jesus voltar, você não vai sofrer todas as consequências da volta do Senhor, porque você vai chorar, você vai ver pessoas tentando se matar e não vão conseguir morrer, você vai ver revirar todo esse planeta. Eu tenho a impressão que isso não vai demorar muito. Né? Tenho a impressão que não vai demorar muito, mas você vai presenciar isso. Camarada que morreu em Cristo, ele vai ser ressuscitado primeiro. Ele já vai sair dali prontinho para a glória. Então, a visão dele não é a visão dos que estão vivos. Porque a visão dos que estão vivos é a visão minha e sua de dor ainda. Nós olhamos, por exemplo, Joaquim aqui, que eu nem sei quem que é o Joaquim, nunca vi mais gordo. Comove-nos. Comove-nos. Comoveu o país todo. Agora, por exemplo, aconteceu lá essa tragédia. Lá longe de nós não sabemos nem quem é, nos comove. Agora vocês imaginam quando a terra entrar em convulsão. Aí, irmãos, eu e vocês, se estivermos vivos, nós não vamos ficar, irmãos, insensíveis a isso. Não vamos ficar. Você já parou para pensar que vão ter pessoas que você pregou para ela e ela não vai subir com você e você está vendo isso? Isso não vai ser uma dor fácil de ser suportada. O que morreu não tem isso. A perspectiva dele é outra já. Então, você fala para mim assim, Senhor, eu acho que é melhor morrer. Mas como eu não sei se vai ser assim mesmo, então eu ainda espero não morrer e ver Jesus voltar. Porque o primeiro lugar que eu quero ir é para o cemitério. A igreja, eu passei a vida toda na igreja, não vou vir aqui. A hora que eu ver o sinal da volta de Jesus, eu vou correr para o cemitério. Sabe por quê? É lá que vai acontecer o mais belo dos espetáculos da salvação. É lá
que vai acontecer a maior vitória de Cristo Jesus. Porque esta é a mensagem central do Evangelho. Aqueles que dormem em Cristo serão ressuscitados primeiro. Então lá eu vou ver irmãos nossos subindo do túmulo, quebrando todos aqueles mármores e saindo, porque vai ser um negócio bonito no cemitério. Araraquara 11, Belo Horizonte 2, Presidente Prudente 2, Uberaba 1, Recife 1, Curitiba 1, Bauru 1, Campinas 1, Franca 1, São Paulo 1. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus. Vamos colocar em pé para orarmos ao Senhor. Deus amado, glorificado seja o teu nome, honrado para sempre seja o Senhor, por esse bendito privilégio de sermos salvos pela tua graça. A nossa atitude, ó Deus, é de adoração. A nossa atitude é de louvor. A nossa atitude, ó Deus, é de submissão total e plena ao Senhor, por esta tão grande salvação. Dá-nos esperança, dá-nos motivação, dá-nos, Senhor, o sentido de que não vai acabar, que a vida que pulsa em cada um de nós, em cada um dos teus servos, é uma vida que não acaba nunca. É a vida do Senhor, é a vida eterna. Por isso, ó Deus, glorificado seja o teu nome, se morrermos, e glorificado seja o teu nome, se ficarmos para aquele glorioso dia. Porque aquele dia será glorioso para os que morrerem e para os que estiverem vivos. Porque será o dia em que a glorificação dos teus filhos e da tua criação chegará à plena realização. Por isso, ó Deus, terminamos esse texto maravilhoso, maravilhados com o conhecimento desta porção sagrada. E que teu Espírito Santo ilumine os olhos da nossa mente, abra o nosso entendimento, e que resplandeça em nosso coração e na nossa alma a profundidade, a dimensão de tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Deus, pela concepção que teu Espírito Santo nos dá dessas verdades eternas da tua palavra. Muito obrigado mesmo, Senhor, porque é um conhecimento maravilhoso demais para cada um de nós. Grandioso demais para mortais e pecadores como nós somos. Por isso, ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa revelação fantástica da tua palavra, acalentando o nosso coração e dando-nos razões para continuarmos servindo o Senhor com inteireza de coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos
E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós os encontraremos.